Olá, como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E o artesanato de hoje é uma caneca personalizada em biscuit. E a primeira coisa que iremos fazer é tingir todas as nossas massinhas. Eu vou te ensinar a tingir a massa e você faz isso com todas as cores que você escolher. A massa de biscuit, ela vem colorida e branca. Caso você for precisar de várias cores, eu te aconselho a comprar o branco e tingir. E como eu faço esse tingimento? Eu pego um pedaço da massa de biscuit, o que eu acho que vai ser o suficiente, e começo a aplicar tinta de tecido. Vou aplicando e vou mexendo até a tinta incorporar completamente na massa. Depois que eu alcancei o tom que eu quero, eu guardo todas as massinhas no saquinho para não ressecar. É muito importante você guardar a massa no saquinho para você não perder a sua massa. E agora eu vou começar a fazer o ursinho. Para fazer o branco, você também precisa tingir. Mesmo a massa vindo branca, depois que seca, ela fica meio transparente. Então eu te aconselho a tingir também a massa branca. E para fazer o ursinho, eu fiz várias bolinhas. Essas bolinhas vão ser as partes do corpo do ursinho. 2 orelhas, a bola maior vai ser a cabeça, as duas depois da cabeça, os bracinhos, a do meio, o corpinho e as duas últimas, as perninhas. E eu vou colar primeiro as 2 orelhinhas na cabeça, eu colo com água. Depois que eu posicionei as 2 bolinhas, eu vim com o boleador e fiz a marcação da orelhinha. O que eu vou fazer agora é opcional. Eu quero que o meu urso ele pareça fofinho. Então, com o auxílio de uma escova de lavar roupas mesmo, eu separei essa escova só para isso, porque se a sua escova tiver com qualquer sujeirinha, ela vai manchar a tua massa. Pode ser escova de dente também. Então, você vai pressionando as cerdas contra a massinha com delicadeza para fazer pequenos furinhos. Você vai fazer isso em todo o ursinho. E se você vê que a massa ela começou a ressecar porque você dividiu as bolinhas e deixou ali já pronta para colar, você passa um pouquinho de água. Se você não tiver o pincel, você pode passar com o dedinho mesmo e volta a pressionar com a escova, porque desse jeito a massa ela vai ficar um pouco mais mole e vai marcar mais fácil. E o ursinho vai ficar posicionado desse jeito. A minha massa ela começou a ressecar, então eu tive que fazer esse processo em todas as bolinhas. Passar um pouco de água e depois vir com a escova pressionando. Para colar uma partezinha na outra, você não precisa de nada além de água, a não ser que você demore bastante tempo e a sua massa resseque ao ponto de não colar com água. Aí você vai ter que utilizar colar tudo. E para fazer as partes menores eu fiz assim, eu melei um pouco de água e na palma da mão mesmo eu fui pressionando a escova com delicadeza até fazer os furinhos, e na parte que não tinha o furinho foi a parte que eu colei. Não precisa furar muito, porque depois que a gente colar as partezinhas no urso, nós iremos fazer o mesmo processo com delicadeza para marcar onde não marcou. O ursinho é uma peça que você não precisa de molde. Você pode fazer ele grande para preencher a caneca em vez da bonequinha. Você pode fazer lembrancinhas com esses ursinhos, velas. Existe uma imensidão de coisas que você pode fazer e personalizar com esses ursinhos. E o bom é que você não precisa se prender a nenhum tamanho. Como é uma peça fácil de fazer, eu diria até uma das mais fáceis, você consegue fazer sem problema nenhum, em tamanhos variados. E se você gosta desse tipo de vídeo, onde você mesmo faz os seus trabalhos manuais, seus artesanatos, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer por aqui. Sem contar que você pode aproveitar para conferir os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar. O ursinho ele tem que ser a primeira peça da modelagem que tem que ficar pronta, porque a gente precisa esperar ele secar um pouco
antes de colar ele na caneca. Então você passa um pouquinho de água, dá aquele retoque e espera ele secar por algumas horas. Ele vai segurar um coração, e para fazer o coração é bem simples. É só você fazer uma gotinha e depois marcar no meio. Pronto, já fez um coração. Você posiciona bem no centro das mãozinhas dele e deixa a peça secar. Enquanto seca, nós iremos fazer a bonequinha. Eu já tingi todas as massas e eu vou começar a bonequinha pela estrutura. Primeiro eu vou fazer uma bolinha e ver o tamanho que eu quero a cabecinha. Uma observação é que você tem que escolher qual lado da caneca a pessoa vai beber, porque no outro lado, onde tiver a boneca, não vai dar para beber. Então você escolhe qual lado a pessoa usa para beber e depois começa a fazer a modelagem. Primeiro a cabecinha, depois o pescocinho. Para fazer o corpinho, primeiro eu tive essa ideia de fazer um pedacinho e ir completando. Uma observação é que nenhuma dessas peças que eu fiz até hoje eu tinha feito antes. Sempre foi a primeira peça. Então, algumas vezes eu preciso mudar o meu pensamento para a peça dar certo. E essa foi uma dessas peças. Primeiro eu fiz a modelagem e vi que aquilo não ia dar muito certo. Então eu refiz. Colei a cabecinha com cola tudo, porque eu tinha certeza que era assim que eu queria. E em seguida colei o pescocinho. Você tem que colar as peças bem unidas, uma na outra, porque quando a massa seca, ela retrai. E pode acontecer de ficar o espaço entre cabeça, pescoço, braço. Então você tem que colar a peça bem rente, a parte superior à parte inferior. Então eu colei o pescocinho e para fazer o corpinho, eu peguei um pedacinho de massa e fiz uma bolinha comprida para fazer o corpinho. Desse jeito vai ficar mais fácil de posicionar a saia quando a gente começar a fazer. Sem contar que o encaixe das perninhas vai ficar perfeito. O biscuit é uma peça de carinho, então você vai alisando, vai com delicadeza. Se vê que não está segura do que você quer, você desmancha e faz novamente. Não precisa ter medo de errar. Errar faz parte da vida e na maioria das vezes o erro traz um aprendizado. Então, se você errar, você vai aprender como não fazer. E assim que você fizer novamente, você vai ver o orgulho que dá de ver que você conseguiu. Então, se você ficar sem paciência, ver que a sua peça não está ficando do jeitinho que você quer, eu te aconselho a respirar fundo, descansar e começar novamente. Para fazer essa modelagem das perninhas, eu primeiro, com o boleador, fiz a marcação para encaixar as duas perninhas, para parecer que a boneca está de calcinha. E depois, eu botei um pedacinho de massa bege, a cor da pele da boneca, lembrando sempre de utilizar cola tudo. Para fazer as perninhas é muito fácil, como você viu aí, se você observar direitinho, você vai tirar isso de letra. Eu optei por fazer meinhas de cano alto para dar aquele charme na bonequinha. Eu fiz a marcação para parecer que a meia ela está dobrada. E você não precisa ter nenhuma dessas ferramentas para fazer o que eu estou fazendo. Você pode utilizar palitos de churrasco, de dente, réguas. Você pode utilizar coisas que você tem em casa, tesoura. E um exemplo bem simples que você não precisa ter nenhuma ferramenta cara para fazer essa caneca. Nós iremos utilizar palitinhos de pirulito e uma tesoura para fazer o lacinho. Você vai cortar tirinhas que dê para envolver esse palitinho. E é bem simples fazer esse lacinho. Cada lacinho ele vai ter 2 lados antes de se encontrar para formar o lacinho. Então você vai fazer um lado, fazer o outro lado. Espera secar um pouco. Desse jeitinho que eu estou fazendo aí, você vai envolver o canudinho com a massa.
Depois fazer um recorte bem rente ao canudo e vai repetir isso 4 vezes. Depois que você fez isso, você vai pressionar um pouco na ponta, onde está a emenda. Desse jeito, o lacinho ele vai começar a criar forma. Você só vai tirar o lacinho desse canudinho depois de alguns minutos. Você não vai tirar na hora, porque você precisa que ele seque um pouco, mas não tanto ao ponto dele ficar duro. Você precisa que ele dê uma leve secada. E para fazer o acabamento debaixo do lacinho, como se fosse as fitinhas, quando você amarrou o laço, você precisa novamente de tirinhas da massa e do canudinho. Você vai envolver e deixar secar. Depois que secou alguns minutos, você vai tirar o canudinho enrolando. Desse jeito sai fácil, não gruda e não desmancha nem desmorona o seu laço. Depois que você fez isso, você pressiona novamente na ponta e recorta. Depois que você recortou, você vai ter as 4 partes. Nós iremos começar a montar o nosso lacinho. Essa dica é ótima. Você consegue fazer laços pequenos como laços grandes. E para tirar o cachinho, você faz do mesmo jeito. Você não precisa esperar secar totalmente por alguns minutos. De 20 a 30 minutos é o suficiente para ele ficar estruturado sem ficar molenga. Para colar, novamente água, você posiciona e com o auxílio de uma esteca, de um palito ou da sua própria mão, você posiciona e faz o acabamento. Por falar em estecas, essas estecas que eu estou utilizando, tanto as de silicone quanto as de ferrinho, os boleadores, foi comprado tudo na Shopee. E já tem vídeo aqui no canal dizendo o que eu achei dessas peças e se valeu a pena. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Se você tiver interesse nessas peças, então é só ir lá conferir. Depois eu posicionei outra tirinha para fazer o acabamento do meio do lacinho. E fica muito charmoso, é uma peça bem simples. Agora nós iremos fazer no outro lado e ficou desse jeito. Só essas perninhas tortinhas já está muito charmosa. Agora eu vou fazer a saia da boneca. Ela vai ter 2 sainhas. Eu quero que a saia fique bem armada, então eu vou esticar a minha massa. A massa ela tem que ser comprida, então eu vou esticar no tamanho que eu vejo que está bom. Na verdade, para fazer essas peças não tem nenhum padrão. Se você quiser uma saia mais comprida, mais curtinha, vai do seu gosto. E para fazer um desenho diferente na saia, eu fiz a mesma marcação que eu fiz no ursinho. Depois recortei a tira bem certinha para começar a fazer a modelagem da saia. E a saia ela vai ser franzida, então eu vou começar a dobrar desse jeito. Vou fazer isso em toda essa tira para deixar a saia armada. Eu abri a minha massa bem fininha, principalmente a saia de baixo. Agora é só posicionar, ver o tamanho que você vai querer. Se há necessidade de fazer mais dobrinhas, se não há, então você posiciona, coloca a água, cola e depois vai dando aquela arrumadinha para deixar a saia bem armada. E se você não tiver essas estecas, você pode utilizar um estilete. Eu te aconselho a logo depois que você terminar de usar, você limpar ele bem, porque a umidade da massa enferruja facilmente o estilete. Você pode utilizar também lâminas de barbear, que é bem baratinha e pode ser descartável. Você não precisa ter esse cuidado de estar limpando. E o recorte é bem preciso. Agora você vai dando uma arrumadinha na saia para ela ficar bem armadinha. Ela já tá muito charmosa. Eu tô ficando apaixonada por essa boneca. Se você tiver medo de rasgar sua massinha levantando ela por baixo, você pode utilizar um cotonete. Um ponto muito positivo do biscuit é que você pode personalizar de acordo com a pessoa que vai receber esse presente.
Então você pode caprichar, colocar todo o seu amor nessa peça, que eu tenho certeza que vai ficar muito linda. E se você resolver se arriscar na arte do biscuit, me marca lá no Instagram, eu vou amar ver o resultado. Eu peguei um rosinha mais clarinho e vou fazer o mesmo processo. Recortar a massa, depois marcar com a escova, para depois franzir a saia. E se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você se arriscar. Sai da sua zona de conforto. A princípio, qualquer mudança, coisas novas, dá medo, mas isso é totalmente normal. Vá em frente, se arrisca, se desafia. O Criador do mundo, ele acredita em você. Ele te deu uma nova chance. Então aproveita cada dia uma oportunidade da gente ser melhor, da gente se renovar. Deus te fez capaz, Ele ama te ver feliz. Então, não dê ouvidos aos comentários desnecessários. Ignora, ouve a única voz que realmente importa, a de Deus. E Ele disse para você não ter espírito de medo. Então, vá em frente, se arrisca, viva teu sonho. Se você observar, na emenda entre a saia e a caneca eu não coloquei cola. Eu posicionei bem posicionado, pressionei, porque quando eu vim aplicar o verniz, ele vai servir como uma cola para colar essa tirinha que é bem delicada. Agora você vai modelando a saia de cima para ficar bem armadinha. Depois que você terminar a saia, nós iremos fazer o acabamento, parte de cima da saia. Para fazer o acabamento, nós iremos precisar de uma tirinha da mesma cor da saia. Se você quiser, você pode fazer diferente. A minha tira ela ficou um pouco mais grossinha do que eu precisava, então eu estiquei com as mãos, com delicadeza, fui ajustando até o tamanho que eu achei necessário. Se sua boneca for exatamente igual à minha, segurando um ursinho, segurando algum objeto, você não precisa se apegar muito no volume que fica perto da cintura da boneca. Depois que o ursinho ele deu uma secada, eu vou finalizar. Vou colocar os olhinhos, o nariz, essas coisas. É só então colar o urso na boneca. Para fazer pintura em biscuit, eu utilizo a própria tinta de tecido. O que eu uso para tingir a massa é o que eu uso para fazer a pintura na própria peça. Agora eu vou fazer os bracinhos da boneca. Eu fiz 2 tirinhas bem fininhas e marquei ao meio, para dar a impressão de movimento. Desse jeito fica parecendo bem mais real. E com o outro lado do pincel, eu fiz um furinho no bracinho onde vai encaixar a mãozinha. E para fazer as mãozinhas é bem simples. Você precisa de 2 bolinhas de massa bem pequenininhas e depois fazer um recorte para simular o dedo polegar segurando o ursinho. Mas isso é totalmente opcional, o recorte. Se você quiser, você não precisa fazer. E para colar as mãozinhas é bem simples, você pode utilizar água. Se você não quiser fazer a abertura no bracinho, você pode fazer só a bolinha e colar com cola tudo, porque a água pode ser que caia enquanto seca. Em relação à cola, isso varia muito do que você vai fazer. Se você for colocar uma peça pesada na peça que ainda está mole, eu te aconselho a utilizar cola tudo sempre. Mas se for peças pequenas assim, que for pecinhas de acabamento, você pode utilizar água normalmente, a não ser que a sua massa esteja muito ressecada e você vai ter que utilizar cola tudo. Para colar os bracinhos, eu colei com água, fiz os ajustes, dei aquele acabamento legal e fiz um acabamento também no pescoço da boneca, entre as 2 roupas, como se fosse um babado na blusinha. E para fazer esse babadinho, você
Coloca uma tirinha bem fininha, onde você quiser. Eu coloquei rente ao pescoço, porque eu quero que pareça que a blusa tem um babadinho. E com o auxílio de um boleador ou de um palito, você vai fazendo pequenos furinhos para parecer que tem um movimento no tecido. Eu repeti esse mesmo processo nas mãozinhas. Coloquei uma tirinha bem fininha e fiz pequenas bolinhas para parecer que é uma rendinha no bracinho também. Se você quiser, você pode passar o verniz nesse momento, antes de colar o urso, antes de colar os cabelos. Principalmente se você não tiver pincéis pequenos para colocar o verniz onde não chega o pincel grande. Porque sim, você vai precisar passar verniz nessa peça, se você quiser lavar e que ela dure muito mais. Eu não passei o verniz logo em seguida, porque eu tenho pincéis pequenininhos, que alcançam nessas emendas, nesses cantinhos. Então, eu deixei para passar o verniz quando a peça estiver finalizada. E para colar o urso é bem simples, você posiciona onde você quer e depois cola as mãozinhas segurando o urso. Agora nós iremos fazer os cabelos dessa lindeza. Para fazer os cabelos, você escolhe se quer liso, cacheado. Varia muito do modelo que você quer a sua boneca. Eu quero um liso ondulado, então eu fiz tirinhas. Fiz tirinhas grossas, tirinhas finas. E depois eu vou marcar essas tirinhas com o estilete. Você pode marcar com esteca, com alfinete, com palito. Eu abri minha massa numa medida razoável, nem tão grosso, nem tão fino. Fiz a marcação das linhas para simular os cabelos. Vou fazer isso dos dois lados e vou precisar novamente de algum canudinho para envolver e enrolar essa massinha. Dessa vez eu vou utilizar os meus próprios pincéis, porque eu quero que a volta seja maior, então eu quero que a volta seja mais aberta. E os canudinhos não ia acontecer isso. Espera um tempinho para secar um pouco, enquanto isso eu vou colar os olhinhos. O olhinho um tom acinzentado, porque é característica da criança, uns olhos nem verde nem castanho. Esse tom que é difícil de dizer qual é, que eu acho lindo. E para colar os cabelos eu vou colar novamente com água. Você vê, é muito fácil. Não espera secar totalmente, mas também espera alguns minutos, de 15 a 20 minutos os cabelinhos para começar a colar, porque você precisa posicionar do jeito que você quer. Então a massa não pode estar dura. Você vai precisar fazer recortes no centro da cabeça, onde vai ficar os encaixes dos cachinhos. Então a sua massa ela tem que estar razoavelmente mole, porém os cachinhos tem que ficar formados. No caso, claro, se a sua boneca ela tiver os cabelos ondulados ou cacheados. E para soltar, é só você ver do jeito que eu estou fazendo. Vai rolando o pincel para ele se soltar da massa. E você vai posicionando o cabelo do jeito que você quer. Vai fazendo recorte no tamanho que você quer. Até deixar a sua boneca com a cara que você deseja. Eu tenho que confessar que essa peça foi uma das mais difíceis que eu já fiz, porém uma das mais satisfatórias. O resultado ficou lindo. Sem contar no orgulho que dá em saber que fui eu mesma que fiz, com todo o amor e carinho que eu coloco nas coisas que eu faço. Porque você não tem noção da diferença que dá quando você faz uma coisa de coração, se empenhando, colocando amor. Agora nós iremos fazer o lacinho para pôr na cabeça da boneca. E o processo é exatamente o mesmo. Você abre a tirinha e envolve no canudo. Dessa vez eu vou utilizar a tampinha dos meus pincéis, que é um pouquinho mais grossa porque eu quero que esse laço ele fique mais armado. Fiz esses cachinhos do mesmo jeito que eu fiz o das meias e o cabelo. Posicionei. Fiz o recorte do tamanho que eu quero que fique esse cachinho caindo como se fosse a fitinha do laço. Coloquei as duas tirinhas e colei com cola. Depois vou posicionar em cima
os dois lados do lacinho. Lembrando que você tem que soltar com carinho, cortar a pontinha para encaixar perfeitamente, porque senão fica um laço gigantesco com acabamento feio. Então você tem que cortar essa pontinha, que é a emenda entre os dois laços, e posicionar ele do jeito que você quer. Você pode escolher qualquer adereço para o cabelo da sua boneca, qualquer coisa que represente a pessoa que vai receber esse presente. Se você quiser, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer buquê de flores. Então você pode pegar aquela florzinha que eu ensinei e colocar na cabeça da boneca fazendo um arco de rosas que vai ficar muito charmoso. Como dá para ver, não é uma peça tão simples de fazer, mas não é impossível. Eu vou fazer a boquinha com pincel bem fininho, com rosa bem clarinho. E agora nós iremos fazer o acabamento da peça. Eu diria uma das partes mais importantes da peça em biscuit. Aplicação do verniz. Você tem duas opções: utilizar a goma laca, que é um verniz com brilho, e utilizar o verniz fosco. A aplicação dos dois é igual. Você precisa de um recipiente e de um pincel para fazer essa aplicação. Você vai colocar um pouco, porque resseca muito rápido. Então você coloca um pouco, aplica, espera secar totalmente até fazer a segunda aplicação. Esse verniz fosco, a aplicação dele, ele fica branquinho desse jeito, porém quando seca, ele fica totalmente transparente, a não ser que você deixe algum lugar excesso, aí ele vai ficar parecendo uma colinha. E uma coisa diferente da goma laca que eu observei nesse verniz é que depois que você passa o verniz na peça, ela fica mole. Os lacinhos, essas voltinhas, ficou mole. Não mole ao ponto de desmanchar, mas mole ao ponto de, se você pegar com brutalidade, amassar totalmente a peça. Então você tem que aplicar e esperar secar longe das mãos, longe de qualquer contato, para não estragar sua peça. Se você for escolher a goma laca para aplicar, o pincel que você for utilizar, ele não vai servir para outra coisa, a não ser para aplicar a goma laca, porque depois ele fica muito duro e sempre que você precisar reutilizar, você vai precisar colocar ele no álcool para amolecer novamente. A dona da caneca prefere acabamento brilhante, então eu apliquei mais uma camada de goma laca em cima do verniz. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu sou suspeita para falar porque eu estou encantada com essa caneca. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, de dar o seu like. Fica com Deus e até o próximo vídeo.